Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer juntinha com vocês chocotone, que você também pode fazer o panetone. Vou trazer para vocês uma receita super econômica para você poder lucrar muito aí agora nesse mês de dezembro, porque é um mês que se vende muito chocotone. Se você quiser também você pode fazer para sua família, você pode fazer para presentear, tá? Me acompanhe nesse vídeo porque você vai gostar demais desta receita. Eu vou mostrar para vocês o valor, quanto que custa para fazer um chocotone de 100 gramas, de 250 gramas e de 500 gramas. Então vale super a pena você ficar comigo nesse vídeo até o final, para você descobrir aí os valores bem certinhos, que eu vou contar tudo nos detalhes para vocês, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já fica comigo até o final para você aproveitar essa receita aí, ó, fazer uma grana extra agora no final do ano. E se você está chegando no meu canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu já te convido a se inscrever, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui, tá bom? Então, me acompanhe daí e bora pro vídeo. Então, vamos começar pela esponja. E para fazer a esponja é muito simples, tá? Eu vou colocar aqui no meu bowl 50 ml de água. Eu deixei essa água em temperatura de mamadeira, tá? Ela tá bem morninha para poder receber aqui o fermento. Aqui nessa água, eu vou acrescentar uma colher de açúcar, tá? Uma colher de sopa. E esse açúcar também vai receber aqui o nosso fermento, tá? O fermento, ele gosta de se alimentar de açúcar. Então, vamos deixar essa água bem morninha e bem docinha para receber o nosso queridíssimo fermento. Vou acrescentar, então, agora o meu fermento. Eu tenho aqui 10 gramas de fermento biológico seco, tá bom? Vou colocar aqui nessa água com açúcar. E assim, nós vamos deixar aqui o nosso fermento bem alimentado. Agora, gente, aqui eu tenho 3 colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Essas 3 colheres de sopa, elas pesam 50 gramas. Eu pesei a farinha pra gente poder precificar depois, tá? Pra ficar mais fácil. Então, eu tenho 50 gramas de farinha de trigo. Agora eu vou misturar, bem misturado pra dissolver a farinha, tá? E vai ficar uma massinha assim, desse jeito que vocês estão vendo. É homogênea, né? Pegajosa. E é desse jeito que forma aqui a nossa esponja, tá? Então, eu vou misturar só para ficar bem lisinha essa massa, bem homogênea mesmo. Olha só como é fácil. Esse é um processo muito simples de fazer, porém muito importante, tá? Então, faça isso antes de começar a preparar a sua massa. Olha, depois de deixar minha massa assim, olha, bem homogênea, eu vou deixar essa massa descansando, essa esponja, tá? Vou deixar ela descansando, eu vou tampar. Vou deixar descansando por 15 minutinhos ali no meu micro-ondas, que é um lugar mais quentinho, né? Só para poder desenvolver muito bem aqui o nosso fermento. Vamos dar continuidade aqui. Enquanto a minha esponja vai desenvolvendo ali, eu vou colocar aqui no meu bowl 500 gramas de farinha de trigo, tá? Eu vou peneirar essa farinha, gente, para ficar mais fácil aqui na hora de misturar. Então, se você puder peneirar sua farinha também, facilita bastante aqui o processo, tá? Eu vou pesar 500 gramas de trigo, tá bom? Aí eu vou peneirar aqui 500 gramas. Então, já estão aqui 500 gramas de farinha de trigo, tá, gente? Olha só, usei meio pacote. Estou usando farinha de trigo tradicional, você vai usar uma farinha de trigo sem fermento, tá? Eu estou usando da marca Vilma, mas você pode usar da marca da sua preferência. Dê preferência para uma farinha de trigo de boa qualidade, tá bom? Dando continuidade, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, que eu peneirei, tá? Vou acrescentar também 150 gramas de açúcar. Aí você pode usar o açúcar refinado ou o açúcar cristal. Vou acrescentar também meia colherzinha de chá de sal. Vou acrescentar também 100 ml de óleo. E nessa receita, por que eu estou usando o óleo? Se você quiser, você pode substituir o óleo por 3 colheres de margarina. Mas a minha proposta aqui foi trazer uma receita econômica, tá? Porque se você estiver pensando em fazer para vender, quanto mais você economizar, melhor. E aqui nessa receita o óleo sai mais barato do que a margarina e a receita fica com a mesma textura, tá, gente? Eu já fiz o teste.
Eu já fiz essa receita com margarina e fiz essa receita com óleo. E não tem diferença de um para o outro, a não ser no valor. Para vocês terem uma ideia, 100 ml de óleo eu paguei aqui 82 centavos. E se eu fosse utilizar 3 colheres de sopa de margarina, que daria em média 105 gramas, eu pagaria R$ 1,99, tá bom? Então aqui o óleo substitui a margarina perfeitamente, a sua receita vai ficar úmida e fofinha, do mesmo jeito como se você estivesse usando a margarina, porém vai ficar mais econômico. Aí você pode fazer o cálculo aí na sua cidade, né, de acordo com os valores que você pagar. Se você perceber que o óleo sai mais barato do que a margarina, você pode substituir sem problema, tá? Porque o resultado final é o mesmo. Então, 100 ml de óleo aqui na minha receita. Vou acrescentar também 3 ovos, tá? E vocês percebem que eu estou utilizando os ovos inteiros, tá? Por quê? Porque eu fiz o teste para vocês também, utilizando somente as gemas, e as gemas seriam 5 gemas. E somente os ovos, que seriam, no caso, o total de 3 ovos. Ou seja, a gente economiza utilizando o ovo inteiro, tá? Aqui eu vou utilizar somente 3 ovos, e se eu fosse utilizar as gemas, eu utilizaria 5 gemas. Então, pode fazer com os ovos inteiros, porque o resultado também vai ser o mesmo. Eu já testei e estou trazendo para vocês aqui uma receita que eu já fiz o teste, tá? Então, 3 ovos é mais econômico do que você utilizar 5 gemas para dar o mesmo resultado. Agora eu vou acrescentar aqui, gente, 2 colheres de sopa, mas a minha colher não é muito grandona, tá vendo? Tá? Então, vou acrescentar 2 colheres de sopa de essência de panetone. Essa essência de panetone você encontra com muita facilidade em lojas que vendem artigos para confeitaria ou artigos para festas, tá? Aonde você encontra a forminha do panetone, você encontra aqui essa essência. Então, eu vou acrescentar 2 colheres, que vai ser o suficiente aqui para deixar com aroma, com bem gostosinho aqui de panetone. Eu estou falando panetone na receita, gente, mas eu vou fazer o chocotone, tá? Gente, eu estou falando aqui com vocês panetone, mas eu vou fazer agora com vocês é o chocotone, tá? Só que a receita do panetone com chocotone é a mesma. A única diferença é que na hora de você acrescentar lá eu vou acrescentar as gotas de chocolate, que eu vou mostrar pra vocês, é só vocês substituírem pelas frutas cristalizadas. Aí você vai fazer o panetone. Inclusive, se você quiser fazer essa mesma massa e dividir ela em 2, você pode fazer panetone e chocotone, sem problema, tá? Mas hoje a receita é de chocotone, porque afinal foi o que a maioria das pessoas escolheram na minha comunidade. Eu deixei pra vocês aí uma enquete de o que vocês prefeririam, panetone ou chocotone? E a maioria escolheu o chocotone. É por isso que eu estou fazendo chocotone com vocês hoje. Mas se eu falar panetone, considere chocotone, tá bom? Agora eu já estou aqui com todos os meus ingredientes, exceto a esponja, que ainda está descansando, tá? Mas enquanto ela descansa e o meu fermento ali vai desenvolvendo, eu vou começar a misturar essa massa. E vocês perceberam que eu estou fazendo essa massa com as mãos, tá? Porque dá pra você fazer sim com as mãos, não precisa de batedeira. Se você quiser usar a batedeira, você pode também, tá? Mas eu quero fazer ela aqui hoje à mão, para poder incentivar as pessoas aí que não têm a batedeira a fazer também essa receita, tá bom? Agora aqui eu tenho 150 ml de água morna, a mesma temperatura de mamadeira, tá? Bem morninha. Vou acrescentando essa água aqui aos pouquinhos e vou misturando até chegar aqui o ponto da minha massa, que eu vou mostrar pra vocês. Essa massa de chocotone que eu estou fazendo é uma massa mole. Eu gosto de fazer essa massa mole porque ela fica muito mais fofinha, tá? O resultado aqui do nosso chocotone é um chocotone bem fofinho. Então, eu prefiro trabalhar com essa massinha assim. Vou mostrar pra vocês o resultado, né? O ponto que a sua massa deve ficar. Enquanto isso, é só ir aqui misturando. Vou acrescentar os 150 ml de água, tá? E vou misturando. Essa quantidade de água, gente, ela vai variar muito de acordo com a farinha de trigo que você utilizar e o tamanho dos ovos também que você utilizar, tá? Então, se precisar de mais água, vai acrescentando aos pouquinhos. Se não precisar de usar tudo, não tem problema. O importante é você deixar a sua massa no ponto certo, que eu vou mostrar pra vocês. Ela fica uma massinha um pouco pesada. E aí, se você não conseguir misturar com uma colher de pau, que é o mais indicado por ser uma colher mais firme, né? Você pode misturar aqui com as mãos, tá? Que é o que eu prefiro fazer. Eu só vou misturar aqui um pouquinho, já vou acrescentar a minha esponja e vamos misturar essa massa porque ela precisa ser muito bem sovada, tá? Olha só, gente, assim ficou a minha esponja, tá? Olha, fica uma esponjinha assim puxenta.
É exatamente isso que a gente precisa para acrescentar aqui agora na nossa massa, tá? Um fermento bem trabalhado. Então, eu vou acrescentar toda a minha esponjinha aqui agora. E agora é começar a sovar essa massa. Eu vou sovar a minha massa com as mãos, mas se você tiver agonia de mexer com massa mole, que eu sei que tem gente que tem essa agonia, pode continuar sovando e misturando ali com a colher. Você só vai precisar de uma colher firme, né? De preferência uma colher de pau. Agora esse processo aqui, olha, é sovar muito bem. Aqui nós vamos fazer com as mãos o trabalho que a batedeira faria, tá? Então, se você tiver a batedeira planetária, que é aquela que tem o gancho para massas pesadas, você pode fazer essa massa sim na batedeira, tá? Porque ela vai fazer esse trabalho muito mais rápido aí para você. Agora, para quem não tem a batedeira planetária, olha só como que nós vamos fazer. Com as mãos, tá? Não tem problema nenhum. É só ir com muita paciência, vai misturando, vai sovando muito bem para você garantir aqui um chocotone ou seu panetone bem fofinho, como a gente gosta. E é nesse ponto aqui que você vai deixar a sua massa mesmo, tá? Não está pronta, eu vou continuar sovando, mas não vou precisar de acrescentar mais água não, olha. É desse jeito que você precisa deixar a sua massa, ela vai ficar assim, olha. Puxenta, tá vendo? Olha, tá? Esse é o ponto certinho. Então, agora eu vou sovando aqui e já volto para mostrar aqui o resultado da minha massa para vocês. Esse é o resultado daqui da minha massa, bem sovada, tá? Olha só, como que você vai deixar a sua massa? Bem elástica, tá vendo? Você pega a sua massa aí, se você estiver sovando com a colher, e deixa ela cair. Se ela estiver assim, bem elástica, é sinal de que a sua massa já está no ponto certo. E vai sovando aí, sem preguiça. Eu sovei aqui a minha massa por uns 10 minutinhos, olha, com esse movimento aqui, tá? Que aí você vai sovando a sua massa e deixa ela muito bem trabalhada. Agora, eu vou deixar essa massa descansando, vou cobrir, tá, o meu bol. Vou deixar essa massa descansando, gente, por uns 40 minutos. Isso vai depender do clima que está aí na sua cidade no dia que você estiver fazendo essa massa, tá? Aqui hoje está bem quente, então eu vou deixar uns 40 minutos para ela fermentar bem, tá? Ela vai crescer bem. E logo depois que ela fermentar, é que eu acrescento aqui as gotas de chocolate, e você também, se você estiver fazendo o panetone, você vai acrescentar aí as frutas cristalizadas. Não acrescente agora, nesse momento, enquanto ela vai fermentar, porque atrapalha o crescimento da massa, tá bom? Então, deixa ela fermentar assim, olha, sem colocar as frutas e sem colocar o chocolate. Nós vamos fazer isso depois que ela estiver já bem crescida, bem desenvolvida. Eu vou mostrar pra vocês então, não saiam daí, tá bom? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Prontinho, gente, minha massa já fermentou. Voltei aqui pra mostrar pra vocês e pra gente terminar agora o processo aqui do nosso chocotone, tá? Então, com a minha massa já fermentada, eu vou acrescentar agora as gotas de chocolate. E nesse momento, se você for fazer o panetone, você vai acrescentar as frutas cristalizadas. Eu tenho 300 gramas de gotas de chocolate forneável, tá? Vou deixar para vocês verem qual que eu estou usando, a marca que eu estou usando. Você pode usar a marca da sua preferência. E para quem não tem a balança, gente, 300 gramas dessas gotas de chocolate deu exatamente, vamos lá, uma xícara e 3/4, tá? Quase 2 xícaras. Só que faltou um pouco, ó, aqui nessa marcação é 2 xícaras, tá vendo? Então, quase 2 xícaras de gotas de chocolate. E essa quantidade é a gosto, tá? Você pode colocar menos. Eu só não te aconselho a colocar mais, porque essa quantidade já é uma quantidade bem suficiente, fica bem chocolatudo, vocês vão ver. E se você colocar muito mais que isso, vai atrapalhar a fermentação do seu chocotone, porque depois que a gente colocar as gotas de chocolate,
nós vamos colocar a nossa massa na forminha e ela vai precisar desenvolver novamente. Então, se você colocar muito chocolate, ela vai ficar muito pesada, difícil para crescer, tá? Então, não precisa exagerar e colocar mais do que isso. Então só para quem não tem a balança, 300 gramas de gotas de chocolate, que é o que eu estou usando, deu 1,3 xícaras, tá? Se você tiver esse copo medidor, aí dá pra você medir por ele. Agora eu vou acrescentando aos poucos e vou, olha, agregando. Deixa eu colocar bem de pertinho pra vocês verem como que tá essa massa. Gente, como que a massa fica bem linda. Aí eu vou acrescentando aqui as minhas gotas aos poucos, né? Pra poder garantir que vai ficar bem distribuído aqui na minha massa. E aí é só misturando. Olha, percebam que 300 gramas é o suficiente, viu como que fica bem preenchido aqui de chocolate, tá? Não é pouco, tem bastante chocolate, então não precisa você colocar mais do que isso não, tá? Até mesmo para não prejudicar a sua receita, né? A sua massa, porque ela vai ficar muito pesada e vai ficar com dificuldade para crescer. Vou colocar o restinho aqui e já está pronto. Dar mais uma leve misturada. Então, agora eu vou começar a preencher minhas forminhas, gente. E o que eu tenho aqui para mostrar para vocês são os tamanhos das minhas forminhas, tá? Eu tenho uma forminha de 100 gramas. Eu vou fazer também um chocotone aqui nessa forminha de 100 gramas e vou contar para vocês o valor desse chocotone, tá? Vou fazer também um chocotone aqui na forminha de 250 gramas, que também eu vou falar o valor para vocês, e o de 500 gramas, tá? Então, eu vou fazer os três. Claro que vai render mais quantidades aqui, isso aí você pode fazer de acordo com o que você preferir. Você pode fazer mais de 500, mais de 250 ou mais de 100, um só, de um tamanho só, que aí vai dar vários, tá? Mas enfim, o importante é você ter uma noção aqui dos valores de cada tamanho, que é o que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui eu tenho a minha massa, e essa massa, gente, agora sim, depois de pronta, ela pesa 1,5 kg, tá? Então, eu tenho 1,5 kg de massa para distribuir aqui do jeito que eu quiser. Vou precisar da minha balança para poder fazer aqui uma pesagem bem certinha, tá? E aqui dentro da forminha, vocês vão colocar a quantidade de massa equivalente à forminha, tá? Então, eu tenho aqui essa forminha de 100 gramas, eu vou colocar 100 gramas de massa aqui dentro. E como que eu faço para facilitar? Aqui eu tenho um pouquinho de óleo para untar a minha mão, porque eu posso mexer com essa massa com as mãos mesmo, tá? Apesar dela ser pegajosa, quando a gente unta as mãos com óleo, você consegue manusear a massa. Então, olha, com a própria mão, tá vendo? Eu vou pegando aqui a quantidade de massa e vou colocando aqui na forminha. Então, essa primeira forminha é de 100 gramas. Vou colocar 100 gramas nela. E não pode colocar muito além disso, porque senão ela vai crescer muito e vai transbordar quando estiver assando, tá? Então, olha só. Eu vou mostrar depois de pertinho pra vocês como que fica a quantidade aqui na forminha, olha. Olha, tá vendo? Fica quase que a metade da forminha. Não pode encher muito, porque essa massa ainda vai crescer. E conforme ela cresce, se a gente leva para o forno muito crescida, ela transborda. Agora eu vou fazer a de 250 gramas, tá? A mesma coisa, dá uma untadinha assim nas mãos e pega a sua massa sem dificuldade nenhuma, tá vendo? Olha. É uma massinha molinha, mas é uma massinha que fica bem fofinha, tá? O seu chocotone, o seu panetone. Mesma coisa, olha, aqui eu vou colocar 250 gramas. Até passou um pouquinho, mas é isso aí, você pode vir aqui, ó, e recolhe, tá? Pronto, 253.
Aí essa é a quantidade certa que você vai colocar em cada forminha. Cada forminha tem a sua quantidade certinha de colocar, tá? A massa. Vou preencher aqui a minha forminha de 500 gramas. Vamos lá. Mesma coisa. Você pode pegar a sua massa, você pode dar uma boleada nela assim, pra ela ficar bem certinha. Olha, ela não gruda, tá vendo? E vai colocando aí. Já vou deixar elas descansando aqui dentro do tabuleiro, tá? Porque aí desse jeito eu já levo pro forno. Ei, gente, olha só. Já deixei aqui a minha massa descansando. Vim mostrar pra vocês como que elas ficam antes de levar ao forno, tá? Já deixei o meu forno pré-aquecendo aqui a 180 graus. A temperatura do forno vai depender do seu forno, tá? O meu forno é elétrico, mas eu vou deixar ligado somente a resistência de baixo, tá bom? Então, eu vou deixar 180 graus, tá? Por mais ou menos aí 40 minutos assando. Esse tempo também vai depender aí do seu forno, então você vai olhando aí, a hora que tiver bem douradinho em cima já está pronto, tá? Então, olha só, aqui assim ficaram os chocotones. Vocês percebam que eu não deixei eles crescerem tanto aqui até a borda, porque agora no forno eles vão terminar de crescer, tá? E para não transbordar, é assim mesmo que você precisa deixar. Não deixa ele crescer até a borda, não. O de 100 gramas até que cresceu mais, mas ele ainda tem espaço para crescer mais um pouquinho, tá vendo? Então, ele vai ficar no tamanho certinho aqui da forminha. Agora, eu vou levar para assar e volto com o resultado para vocês. Olha só como que ele fica lindão, gente. Olha que coisa mais linda. Bem grande, né? Ficou bem grandão, olha. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha como que ele fica super fofinho, olha. Olha só que delícia. Viram? A quantidade de chocolate ficou perfeita, não precisa colocar mais do que isso, né? Mais do que 300 gramas que eu mostrei pra vocês. Então ficou uma fatia muito linda. Olha, vou deixar assim pra vocês verem. Olha só, gente, que delícia. E assim ficou o resultado do meu chocotone. Olha como que ele é super fofinho, olha. Tá vendo? Super fofinho. Olha só. Vamos falar sobre o custo dessa receita? Qual é o valor de cada tamanho aqui que eu me propus a trazer para vocês? Lembrando que eu trouxe um chocotone de 100 gramas, tá? Que é esse pequenininho aqui, olha só que coisa mais linda. Trouxe também um chocotone de 250 gramas, que é esse daqui, que ficou lindo também. E o de 500 gramas, esse grandão aqui, tá? Lindão também. Então, vamos falar aqui sobre custo. Vamos lá, eu vou passar para vocês o valor da receita toda e depois eu vou falar separadamente aqui o valor de cada unidade, tá? Vamos lembrar que na esponja eu utilizei
Uma colher de açúcar, que foi 15 gramas, tá? Então deu 5 centavos. 10 gramas de fermento, que eu paguei R$ 1,78, e 50 gramas de trigo, 3 colheres, né, que me custou 28 centavos. Então, o valor dos ingredientes para fazer a esponja deu R$ 2,11. Agora, vamos passar para a massa. Eu usei 500 gramas de trigo, deu R$ 2,84, 150 gramas de açúcar, 48 centavos, 100 ml de óleo, 82 centavos. Lembrando que se você for substituir o óleo pela margarina, aqui no meu caso daria R$ 1,99, então por isso eu utilizei o óleo. 3 ovos, R$ 1,59. 100 ml de água morna, aqui eu não contei água, né? A água ela vai lá para os nossos gastos incalculáveis. 2 colheres de essência de panetone, que me deu o valor de 63 centavos. Eu paguei na essência de panetone R$ 3,80. Temos também 300 gramas de gotas de chocolate forneável, que me custou R$ 7,05. As gotas de chocolate foi o produto mais caro aqui desta receita. Eu paguei R$ 23,28, se eu não me engano, naquele pacote de 1 quilo, tá? Então, R$ 7,05. Totalizando aqui, R$ 15,52. O valor da receita, tá? Tanto a esponja quanto a massa. R$ 15,52, eu tenho 1,5 kg de massa. Então, dá pra fazer bastante panetone e chocotone. Eu fiz aqui uma média pra vocês terem uma noção. Se eu fizer só o chocotone de 100 gramas, que é esse daqui, eu consigo fazer 15 chocotones deste tamanho. Se eu fizer só o de 250 gramas, eu consigo fazer 6 unidades desse tamanho aqui. E se eu fizer só o de 500 gramas, eu consigo fazer 3, tá? Então, olha só, quantos chocotones você não consegue fazer gastando somente R$ 15,52. Se você for fazer para vender, aí nós vamos fazer os outros cálculos que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a embalagem para poder embalar o chocotone de 100 gramas, que é essa embalagem que eu comprei. Eu comprei um pacote com 100 unidades, ele é super baratinho, tá? Isso você encontra na mesma loja onde você compra essa forminha aqui, tá? Do próprio chocotone, do panetone, né? Do que você for fazer. Então, eu embalo dessa forma, olha, coloco aqui e passo um fitilho aqui. Dou uma viradinha nele assim. Eu vou passar esse fitilho aqui, essa presilha aqui pra prender, mas você pode colocar fitilho, você pode colocar fita de cetim, você pode colocar o que você quiser, tá? Esse aqui é um ganchinho próprio para esse tipo de embalagem. Mas aí você pode deixar o seu chocotone do seu jeitinho, né? Se você quiser colocar uma fitinha, fique à vontade. Então, aqui eu tenho o chocotone de 100 gramas. Vamos falar sobre o preço dele. O chocotone de 100 gramas, gente, ele me custou R$ 1,03, tá? O valor dele. Calculei mais 10% de gastos incalculáveis, então ele passou a me custar R$ 1,13. A embalagem dele, que foi tanto a forminha quanto esse saquinho aqui para poder prender e a presilha, me custou 53 centavos. Total, R$ 1,66. Então, o valor de custo desse produto aqui é R$ 1,66. Desse jeitinho que vocês estão vendo, já embaladinho, tá bom? Então, olha só, um custo bem baixinho que você pode passar aí para o seu cliente. Como sugestão de venda, eu calculei aqui uma margem de 100% de lucro. E aí você pode vender por R$ 3,50. Então, esse produto aqui, como sugestão de venda, você pode passar para o seu cliente por R$ 3,50, tá bom? Vamos falar agora sobre o chocotone de 250 gramas. Que eu vou usar esse saquinho de celofane, tá? Depois eu vou deixar as medidas para vocês na descrição do vídeo. Vou colocar ele aqui. E vou passar aqui esse pregadorzinho aqui, olha, esse prendedor, tá? Que aqui é a mesma coisa, você pode estar usando um fitilho, você pode estar usando uma fita de cetim, você pode usar o que você quiser aí, tá? Então, olha só, assim ficou o meu chocotone de 250 gramas. Agora vamos falar sobre o preço desse produto, o preço de custo, tá? Esse chocotone de 250 gramas, ele me custou R$ 2,58. Mais 10% dos gastos incalculáveis, ele passou a me custar R$ 2,83. Mais a embalagem, 63 centavos. No total, ele custou R$ 3,46, tá? Então, esse chocotone de 250 gramas me custou R$ 3,46. Sugestão de venda que eu vou deixar para vocês é uma margem de lucro de 100%,
Então, você pode estar vendendo esse produto aqui por R$7. Lembrando que nós estamos falando de um produto 100% artesanal, tá? Então, esse aqui é um preço sugerido para você vender aí por R$7. E o meu chocotone de 500 gramas vai ser a mesma coisa. Eu vou falar para vocês o preço de custo aqui e uma sugestão de venda. Eu não vou embalar ele aqui agora porque ele ainda está bem quente. Lembrando também, gente, que para você embalar os seus chocotones, os seus panetones, eles já precisam estar frios, tá? Esse daqui eu tirei primeiro do forno porque vocês viram que eu assei todos juntos. Então, cada um tem um tempo de forno diferente. Isso também é bom de vocês observarem. Caso vocês forem fazer tamanhos diferentes, é bom e é interessante assar todos do mesmo tamanho por vez, né? Eu tirei esse primeiro, depois eu tirei o de 250 e por último tirei o de 500. Então, vamos falar sobre o preço de 500 gramas. Esse chocotone de 500 gramas me custou R$5,17, tá? Preço de custo dele. Pra fazer, olha como que fica muito mais barato você fazer em casa. Mesmo que seja só para você comer aí com a sua família, né? Não precisa ser para vender, mas R$5,17 você não compra um chocotone desse no mercado, né? E estamos falando de um produto artesanal, sem nada de conservante, né? Isso aqui é muito valor agregado. Então vamos lá, mais 10% dos gastos incalculáveis, ele me custou R$5,68. Mais a embalagem, 73 centavos, a embalagem é o mesmo saquinho desse aqui, tá? Só que do tamanho de 500 gramas. E aí também tem a forminha, né? Então a embalagem eu conto tudo, tá? O valor total de custo dele foi R$6,41. Sugestão de venda. Eu dei para vocês também uma margem de 100% de lucro. Então você pode vender esse chocotone de 500 gramas por R$12, tá bom? R$12 seria um preço de venda, calculando tudo com uma margem de 100% de lucro. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que ficou aqui comigo até o final. E até o próximo vídeo. Agora eu vou comer.